No terceiro dia de confronto, Israel diz ter retomado o controle das áreas ao redor de Gaza após ataques do Hamas. E você vai ver também. Primeiro avião para a repatriação de brasileiros chega a Roma e aguarda autorização de voo para Israel. Após decisão da Justiça, greve dos controladores de voo é suspensa. Paralisação do serviço geraria pena de R$100 mil por dia para o sindicato. Comando Militar da Amazônia faz operação de apoio às comunidades isoladas pela seca no interior do Amazonas. E ainda, a americana que estudou diferença salarial entre gêneros recebe Nobel de Economia. Cláudia Goldin é a terceira ganhadora do prêmio. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. O Exército de Israel realiza uma grande operação nesta segunda-feira após o ataque surpresa do Hamas no último sábado. 48 horas após a invasão, Israel anunciou ter retomado o controle das áreas ao redor de Gaza. O conflito já deixou centenas de mortos dos dois lados. Vamos ver. O Exército de Israel informou nesta segunda-feira ter retomado o controle de localidades do sul do país atacadas pelo Hamas dentro da faixa de Gaza. O cerco total ao enclave foi ordenado em resposta à ofensiva sem precedentes do grupo islamita palestino. No terceiro dia do ataque inédito, comparado por Israel aos atentados nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, o exército israelense anunciou que já controla localidades onde havia infiltrados do Hamas. Mas um porta-voz militar admitiu que ainda pode haver terroristas na zona. Um novo balanço publicado nesta manhã informa que 700 israelenses morreram e mais de 2.100 ficaram feridos. A ONG Zaka, que atuou no resgate dos corpos, denunciou que o Hamas pode ter matado até 250 pessoas que participavam de um festival de música no enclave palestino. Do lado palestino, 436 pessoas morreram, segundo os últimos números das autoridades locais. Dezenas de milhares de soldados israelenses estão sendo mobilizados nos arredores da faixa de Gaza. O território empobrecido, controlado pelo Hamas desde 2007, tem 2.300.000 habitantes. O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU indicou nesta segunda-feira que mais de 123.000 pessoas foram obrigadas a deixar as casas no pequeno território. E nesta segunda-feira, o Irã negou ter qualquer papel no ataque do Hamas contra Israel. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou Teherã de estar envolvido na guerra em seu país e também na escalada do conflito no Oriente Médio. As acusações ligadas ao papel iraniano são baseadas em razões políticas e são feitas com o objetivo de justificar a pesada derrota do regime sionista e reparar sua imagem falha. Uma dessas acusações foi feita pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O Irã não pode dizer que não tem nada a ver com o que está acontecendo na Ucrânia se ele vende drones para a Rússia. O Irã não pode dizer que não tem nada a ver com o que está acontecendo em Israel se seus oficiais reivindicam apoio ao que está se passando em Israel. Militantes palestinos do grupo islamita Hamas, apoiado pelo Irã, realizaram um ataque sem precedentes em Israel na madrugada de sábado. Mais de 1.100 pessoas foram mortas no conflito até agora, segundo balanços palestinos e israelenses. O Irã, que não reconhece Israel e fez do apoio à causa palestina uma peça central da sua política externa desde a Revolução Islâmica de 1979, foi um dos primeiros países a saudar o ataque do Hamas.
A informação que temos de momento é de que Israel lança bombas sobre a faixa de Gaza, uma região densamente povoada. Cerca de 2 milhões de pessoas vivem no local e os relatos, confirmados pelas imagens que circulam nas redes sociais, contam as piores versões. Inclusive, se não fossem esses registros, seria difícil acreditar em tamanha crueldade. Mas, infelizmente, essa é sim a realidade que toma conta do Oriente Médio desde sábado. Um tema que ganhou destaque nos noticiários e tem mobilizado diplomacias do mundo todo em busca da desescalada da crise. Afinal, há a preocupação de que o confronto entre o Hamas e Israel ganhe outros contornos. Então, para falar sobre o assunto, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Eu chamo agora para a nossa conversa o especialista em relações internacionais, Luiz Baracho, que é também professor da Universidade São Judas. Boa tarde, Luiz. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, Daniela. Muito obrigado por estar aqui e a todos os telespectadores do seu programa. A gente que agradece a sua participação, a sua disponibilidade. Luiz, esse é um conflito antigo que dura pelo menos 7 décadas. Eu gostaria que você pontuasse para a gente qual foi o gatilho para essa retomada. Muito tem se falado sobre falhas do Serviço de Segurança de Israel e também sobre o ataque ter acontecido dias antes de um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel. Dê para a gente um panorama geral. Claro. Bom, este é um ataque que acontece em uma data, quase que uma efeméride, ou seja, quase em uma data redonda, né, de uma guerra antiga que foi a Guerra de Yom Kippur. Né? O ponto importante na história recente se dá em especial a partir de 2020. Em 2020 nós tivemos um conjunto de acordos chamados Acordos de Abraão que normalizaram as relações diplomáticas entre Israel e outros países que fazem parte desse acordo, como, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, como Bahrein, Marrocos e Sudão. Né? Lembrando que Israel tem poucas relações diplomáticas no seu entorno. Né? No final dos anos 70 tivemos a normalização com o Egito, nos anos 90 com a Jordânia, e desde 94 nós não tínhamos progressos nesse sentido. E tivemos entre 2020 e 2021 nesses acordos chamados Acordos de Abraão. No bojo desses acordos, nessas negociações, Israel vinha se aproximando da Arábia Saudita. E vamos lembrar que no Oriente Médio nós temos uma disputa de liderança regional entre, em especial, a Arábia Saudita por um lado e Irã por outro lado. A Arábia Saudita, que sempre foi um Estado que se mostrava muito complicado para Israel, porque era muito próximo dos Estados Unidos, um Estado, né, de fortes alianças, de uma forte aliança estratégica com Israel, agora se aproximando de Israel em uma negociação que, com certeza, pelo peso da Arábia Saudita, né, teria implicações, inclusive, da forma como Israel trata a Palestina. Isto seria uma enorme vitória para a Arábia Saudita em termos de liderança da região e uma clara derrota pelo Irã. Né? E lembrando que o Irã é um dos financiadores de movimentos como Hezbollah e Hamas. Né? Não dá para dizer sem informações de inteligência, e essas informações os governos que acabam produzindo e tendo acesso, que de fato, né, Irã financiou isso ou planejou isso, mas é muito provável, né, que algum tipo de suporte tenha tido. Como vocês mesmos mostraram na reportagem de vocês, a faixa de Gaza é extremamente precária. Né? Não haveria como o Hamas coordenar uma ação dessa sem algum tipo de suporte, ainda mais quando falamos do Estado de Israel, que tem ali um aparato de segurança, né, que pouquíssimos países têm. E, professor, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a resposta aos ataques terroristas iria mudar o Oriente Médio. E ele falou também uma guerra difícil e longa. Com isso, eu te pergunto, existe alguma chance de frear esse destino que o Benjamin Netanyahu pontuou? Veja, uma guerra, pelo menos, né, nas próximas semanas, isso, infelizmente, me parece inevitável.
né? Há uma pressão muito grande da população israelense. Vamos lembrar que há pouco tempo nós tínhamos uma divisão muito grande em Israel. Por quê? Por um lado, o governo de Netanyahu, um novo governo de Netanyahu, se formou dentro de uma coalizão mais à direita, com grupos como Shas e outros que são mais conservadores, que têm uma pauta que, inclusive, leva a ideia de rever a relação entre os poderes em Israel, principalmente a Suprema Corte israelense. E isso dividia a população israelense. Mas, diante deste ataque, isto unificou a população israelense dos mais diversos setores dessa população. E, com certeza, né, Netanyahu, né, se aproveita disso e vai ter de dar uma resposta, porque essa será, né, uma pressão da sociedade civil israelense. E claramente houve aqui uma falha no sistema de segurança de Israel. Então, se ele não der algum tipo de resposta nesse sentido, ele com certeza prejudica a sua manutenção à frente do governo israelense. Porém, a médio prazo, né, me parece que manter a política agressiva, né, de violência, imaginando que com isso irá se desmantelar o Hamas, irá se desmantelar o Hezbollah e... A gente teve um probleminha com a conexão, mas a gente conversou com o especialista em relações internacionais, Luiz Baracho, que é também professor da Universidade de São Judas. Ele deu para a gente um panorama sobre essa situação no Oriente Médio. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Pousou em Roma, na manhã nesta segunda-feira, o primeiro avião da Força Aérea Brasileira, que será usado para repatriar os brasileiros que querem sair de Israel. Ele aguarda em solo italiano a autorização para seguir em direção a Tel Aviv. A aeronave KC-30, com capacidade para 230 passageiros, partiu de Natal, no Rio Grande do Norte, e chegou a Roma às 7 horas e 50 minutos desta segunda-feira. Ao todo, serão disponibilizadas 6 aeronaves para o resgate de cidadãos brasileiros que queiram retornar ao Brasil. De acordo com a última atualização do Itamaraty, cerca de 1.000 cidadãos ou dependentes procuraram a Embaixada Brasileira em Israel para terem o nome incluído na lista de possíveis repatriados pelo governo. A maioria são turistas hospedados em Tel Aviv e também em Jerusalém. O Ministério confirmou ainda que 3 brasileiros estão desaparecidos e 1 está ferido, todos com dupla cidadania, e eles participavam de um festival de música no distrito sul de Israel, a menos de 20 quilômetros da faixa de Gaza. No total, o Ministério das Relações Exteriores estima 14.000 brasileiros residentes em Israel e 6.000 nos territórios palestinos. E a invasão do Hamas já está impactando a economia global. Os preços do petróleo subiram, enquanto parte das bolsas de valores e a moeda israelita caíram. O professor de economia da Universidade Anhembi Morumbi, Denis Medina, comenta agora para a gente sobre os impactos econômicos. Vamos ouvi-lo. O conflito entre Israel e o Hamas tem gerado vários impactos no mercado financeiro. Um dos principais é o aumento do petróleo. Como sabemos, ali naquela região, uma grande região produtora de petróleo, e entre o conflito também, alguns outros países do Oriente Médio têm mostrado solidariedade ao conflito, como por exemplo o Irã. Isso eleva o preço da commodity e prejudica os custos em todo o mundo, já que muitos dos produtos precisam ser transportados e o principal insumo do transporte é o petróleo. E também outras incertezas em relação ao conflito, quanto ao tempo de duração, ou quão profundo isso vai ser um impacto global, tem gerado muita insegurança e com isso as bolsas caem ao redor do mundo. Outro ponto que é importante observar é que Israel é um grande celeiro de alta tecnologia, produzindo softwares, além de armamento, e também um ponto importante para o turismo. Com todas essas implicações do conflito, as ações da Nasdaq, que tem grande impacto, Israel, o terceiro maior número de empresas listadas na Nasdaq são de Israel. Então a Nasdaq vem caindo por conta disso, porque tem essa incerteza, essa insegurança de quão longo vai ser o conflito e quanto isso vai impactar em todo o mundo. E veja a seguir, Comando Militar da Amazônia faz operação de apoio às comunidades isoladas pela seca. E ainda,
A americana, que estudou diferença salarial entre gêneros, recebe Nobel de Economia. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos agora com os destaques nacionais dessa segunda-feira. A Justiça do Trabalho proibiu e os controladores de voo cancelaram a greve marcada para hoje. A paralisação havia sido aprovada em assembleia virtual na semana passada. Os funcionários da Nave Brasil, a estatal responsável pelo controle aéreo em alguns dos maiores aeroportos do país, cancelaram a greve marcada para esta segunda-feira. A paralisação poderia afetar 43 aeroportos no país, entre eles o de Guarulhos, na Grande São Paulo, de Viracopos, em Campinas, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o da Pampulha, em Belo Horizonte. Os controladores de voo desistiram de parar as atividades com a decisão da Justiça do Trabalho, que proibiu a interrupção dos serviços sob pena de uma multa diária de R$100 mil. De acordo com o ministro Maurício Godino Delgado, do Tribunal Superior do Trabalho, 90% dos empregados que atuam nas atividades de segurança e operação aérea deveriam se manter em operação normal. No caso dos demais trabalhadores que não estão ligados ao controle do tráfego aéreo e à segurança, a paralisação poderia atingir até 40% das operações. A Nave Brasil havia pedido à Justiça que declarasse o movimento grevista ilegal, o que não aconteceu. A estatal se disse surpreendida com a convocação do sindicato. Para a companhia, a paralisação comprometeria a segurança nacional e a segurança da navegação aérea e dos usuários. O sindicato reivindica um reajuste salarial de 8,5% para os trabalhadores, além de melhorias no auxílio-saúde e a abertura de novos concursos para a contratação de pessoal nos setores administrativo e operacional. A empresa, por sua vez, propôs um aumento salarial de 4,8%, mas o sindicato recusou a oferta. E o Comando Militar da Amazônia faz operação de apoio às comunidades isoladas pela seca no interior do estado. O Amazonas enfrenta a maior seca em 43 anos. Em uma operação de apoio logístico às comunidades ribeirinhas afetadas pela seca no estado do Amazonas, foram levados neste domingo 3,5 toneladas de alimentos. Uma aeronave do 4º Batalhão de Aviação do Exército foi utilizada como meio de transporte na missão logística humanitária. O foco da ação foi o município de Alvarães, localizado a uma distância de 531 quilômetros da capital amazonense, e 170 famílias foram assistidas com o auxílio. Essa operação é uma força-tarefa para enfrentar a mais severa estiagem já registrada na história da Amazônia. Segundo o governo do estado, 273 mil pessoas foram afetadas pela estiagem. A grave seca que atinge a região norte do país também está colocando o setor elétrico em estado de atenção. A vazão dos rios nas principais hidrelétricas da Amazônia está muito abaixo da média histórica. Algumas, como a de Girau de Santo Antônio, localizadas no Rio Madeira, em Rondônia, estavam com um vazão equivalente a 15% da média. Na usina de Belo Monte, no Pará, o índice chega a 10%. Até o momento, permanecem 42 municípios em situação de emergência e 18 cidades em situação de alerta. Seca no Amazonas e muita chuva em outras regiões do Brasil, como em São Paulo. A chuva voltou a causar alagamentos na capital paulista e também na Grande São Paulo. A forte chuva que atingiu a capital e região metropolitana de São Paulo deixou várias ruas e avenidas de Franco da Rocha e Caieiras alagadas, além de diversos carros submersos. Em Diadema, no ABC Paulista, 2 pessoas morreram. Mais de 10 ruas de Franco da Rocha amanheceram alagadas nesta segunda-feira, principalmente na região central da cidade. Equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros foram acionadas e ajudaram a socorrer moradores que ficaram ilhados nas vias.
O motorista foi retirado do veículo por moradores depois que o carro ficou submerso em uma das ruas do centro. Segundo a Defesa Civil de Franco da Rocha, em 72 horas choveu o que era esperado para todo o mês de outubro. De acordo com a gestão municipal, as equipes estão nas ruas, já iniciaram a limpeza das vias, mas não há previsão de quando a situação deve ser normalizada. Em Caieiras, as ruas da região central também ficaram alagadas. No Teatro Municipal, a água da enchente invadiu o espaço e deixou cadeiras submersas. Não houve registro de feridos. Já em Diadema, 2 pessoas morreram após o carro cair em um córrego próximo ao Parque Ecológico na estrada do Alvarenga. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada durante a madrugada desta segunda-feira para atender a ocorrência. No local, os policiais encontraram o veículo parcialmente submerso e resgataram as vítimas. Elas foram levadas ao pronto-socorro de Diadema, mas não resistiram. Na cidade de São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura decretou estado de atenção para alagamentos na cidade. Foram registrados pelo menos 2 pontos de alagamento intransitáveis na zona leste da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, somente neste domingo foram registrados 50 chamados para alagamentos, 25 para quedas de árvores e 24 para deslizamentos na Grande São Paulo. O CGE orienta que moradores evitem as ruas alagadas. Também é recomendado manter a distância da rede elétrica. E além de São Paulo, que sofre com as ruas alagadas e com os prejuízos diversos, a gente fala também sobre Santa Catarina, o estado que está desde a semana passada em situação de emergência. Santa Catarina registra até o momento 131 municípios com ocorrências em virtude das chuvas fortes que assolam o estado desde a última semana. O dado está no relatório da Defesa Civil, que ainda mostra que 60 municípios decretaram situação de emergência. Foram confirmadas 2 mortes, a primeira em Rio do Oeste e a segunda em Palmeira, ambos na região norte do estado. Até agora já foram distribuídos 39.553 itens de assistência humanitária e todas as equipes de segurança e defesa civil do estado seguem em prontidão para atendimento. As ocorrências e orientações à população estão sendo feitas através da Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Até o momento foram abertos 121 abrigos em 52 municípios catarinenses. Devido ao solo muito encharcado pelas chuvas dos últimos dias, todos os cuidados estão sendo mantidos, assim como mobilização das equipes de atendimento. Das rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal informou que há pontos de interdição devido às cheias dos rios que margeiam as vias na BR-470, no quilômetro 150 em Agronômica, no norte do estado, e na BR-101, quilômetro 403 em Araranguá, ao sul do estado. Ambas devido ao volume de água na pista. Já nas rodovias estaduais, são 5 que apresentam interrupções de trânsito, apresentando desníveis e quedas de barreira. A maioria delas na região serrana, que também apresenta rodovias com interrupções parciais do trânsito. A professora da Universidade de Harvard, Cláudia Goldin, foi premiada com o Nobel de Economia nesta segunda-feira. Ela estudou a diferença salarial entre homens e mulheres no mundo. Vamos ver. A americana Cláudia Goldin foi agraciada nesta segunda-feira com o Prêmio Nobel de Economia pelos estudos sobre a evolução do papel das mulheres no mercado de trabalho. Terceira mulher a receber o prêmio nesta categoria, Goldin permitiu mostrar como e por que as diferenças de renda e na taxa do emprego entre homens e mulheres evoluíram com o tempo. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award. A Real Academia Sueca de Ciências decidiu entregar o Prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel deste ano à professora Cláudia Goldin, da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, por ter avançado na compreensão das mulheres no mercado de trabalho. Understanding of women's labor market outcomes. Até então, apenas 2 mulheres tinham conquistado o Prêmio Nobel de Economia, em 2009 e 2019. Para os vencedores deste ano, a premiação vai render um valor de 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a mais de 5 milhões de reais na cotação atual. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouco, a 1h50, Bruna Jaimo chega com mais informações para você. Até amanhã.